Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os desafios do idoso. Estamos preparados para a população que está envelhecendo? Quais são os desafios com o passar dos anos? Vamos conversar sobre as políticas públicas, a garantia das leis. Para falar sobre este assunto, eu recebo dois convidados aqui no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o vereador João Mendes de Jesus. Ele é presidente da Comissão do Idoso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre as realizações da comissão, da importância do Estatuto do Idoso e outros temas. Seja bem-vindo, vereador. Ok, Sérgio, muito obrigado. É um prazer estar participando do programa. A TV Câmara sempre trazendo para a gente essa oportunidade de falar para os nossos ouvintes e telespectadores a respeito dos temas que acontecem aqui na casa. E como presidente da Comissão do Idoso, tenho a dizer que o Estatuto do Idoso tem que ser realmente cumprido, para que possamos, então, ter uma qualidade de atendimento ao idoso e garantias do seu respeito e também dos direitos que o idoso tem e precisa ser realmente cumprido. Estamos aqui para falar desse assunto e, com muito prazer, agradeço o convite. Eu recebo também a doutora Gilce Prates, geriatra, diretora médica do Hospital Municipal Miguel Couto. Seja bem-vinda, doutora Gilce. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir um pouquinho sobre o envelhecimento saudável. Perfeito. E nós vamos ouvir agora um depoimento da Sandra Helena Lima Polo. Ela é assistente social. Olá, meu nome é Sandra Polo, trabalho aqui na Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. Tenho especialização em gerontologia pela UERJ e a gente vai falar um pouco sobre a questão do envelhecimento. Então, quais seriam, né? A gente sabe que o envelhecimento, a longevidade é uma conquista da humanidade, mas é necessário que a gente consiga imprimir dignidade e qualidade de vida a esses anos de vida. Então, como é que é a gente envelhecer num país em desenvolvimento? Quais os desafios também que a gente viveu agora por conta da questão da pandemia? Um país que teve um envelhecimento de uma forma muito rápida e nem sequer conseguiu se estruturar para dar conta dessa questão do envelhecimento. A Organização Mundial de Saúde diz que em 2017 o número de idosos sofrendo violência foi um número muito grande. Temos também aí o Disque 100, que teve um aumento de 53% na questão da pandemia, porque a gente sabe que com a questão do isolamento, você está dentro de casa, então essa situação da violação de direitos ela ficou mais premente. Então teve um aumento de mais de 53% de violação de direitos da pessoa idosa. Nós aqui da Secretaria, a gente trabalha, né, os nossos projetos, a gente vem trabalhando tanto na lógica de você trabalhar na promoção quanto na proteção. Você trabalhar na lógica de você agir em cima das questões da violação de direito, quanto você trabalhar na questão da prevenção dos direitos. A gente sabe que tem as formas de violência, que você tem lá a violência que é estrutural, que fala da questão da desigualdade, da miséria, da fome. A questão institucional, que ela pode ser perpetrada dentro das instituições, a dificuldade de você acessar benefícios. A gente viu agora durante a pandemia muitos idosos, né, a dificuldade de ter o benefício de prestação continuada, a questão de outros tipos, né, a forma como você às vezes é atendido numa unidade hospitalar, e a questão interpessoal é aquela que se dá no dia a dia. Então, o que a gente percebeu fazendo monitoramento dos idosos de nossos projetos? Da dificuldade, às vezes, de dar conta, né, de atender os protocolos, porque você não tem, muitos lugares você tem sumidouro, você não tem ainda um saneamento, você tem problemas com falta d'água, então a gente via idosos que não tinham chuveiro, que não tinham descarga. A questão da água, que muitos não têm acesso à água, então como é que você garante isso? Então é importante a questão da implementação, da participação das pessoas também nos espaços de discussão e debate com relação à questão do envelhecimento, para garantir os direitos.
o quanto é importante a gente ter esse comprometimento de garantir uma melhor qualidade de vida, de garantir direitos, porque o Estatuto do Idoso ele é uma das legislações mais avançadas, mas há que se colocar, a importância de se colocar isso em prática, né? Que se garantam esses direitos. Eu começo a nossa conversa trazendo alguns dados. Em 10 anos, a população de idosos cresceu 47% no Rio de Janeiro. Na cidade, existem mais pessoas da terceira idade do que crianças e jovens até 19 anos. O Rio tem mais de 1,5 milhão de pessoas acima dos 60 anos, 22% da população. Em 2010, o percentual era de 16%. Eu começo perguntando à doutora Gilce Prates como os nossos idosos estão envelhecendo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, nossos idosos estão envelhecendo na marra, porque a gente realmente não tem uma cidade preparada para eles. Na verdade, a cidade é um pouco agressiva em alguns momentos, porque não precisa ser muito idoso para tropeçar numa calçada, num buraco, numa pedra portuguesa. E fora isso, a questão de saúde, o que seria interessante é que houvesse uma conscientização maior de que o envelhecimento ele é um acúmulo de atitudes que a gente faz desde jovem. Então, a gente vai envelhecer e ter as consequências de uma vida que a gente levou. Não é exatamente envelheci e agora vou correr atrás de prejuízo, ou eu vou conquistar uma idade com mais saúde, não. Ele é uma consequência de tudo que se fez ao longo de uma vida, seja exposição solar, alimentação, cuidados com a pele, atividade física, tudo que aquilo que é feito ao longo de uma vida, ele vai lá na frente trazer alguma consequência, boa ou ruim, quando a gente vai ficando mais velho. Conforme a gente vai ficando mais velho, mais evidentes são essas consequências. Perfeito. Vereador, de que forma a Comissão do Idoso tem estabelecido políticas públicas para garantir os direitos dos idosos? Bem, nós estamos trabalhando de forma que as demandas que vêm da sociedade carioca, os idosos que têm reclamado, porque nós estamos, na verdade, numa situação de receber do idoso, da pessoa que se sente agredida, as suas ponderações, reclamações. E, de pronto, o que nós temos feito, ou seja, é encaminhar essas reclamações através de indicações legislativas, que é uma prerrogativa que o vereador tem, né, de anotar, de fazer com que essa demanda seja realmente anotada e transformada em um projeto de indicação legislativa para que nós possamos encaminhar ao prefeito, que envia o cuidado realmente da manutenção do prefeito, da cidade, é do prefeito. E nós, como vereadores, somos fiscalizadores, ajudador do prefeito, nós somos um braço, de fato, estendido para chegar até o prefeito aquilo que ele não pode observar. E a comissão, ela recebe, através dos seus números de contato, né, e do seu próprio endereço físico, aqui na Rua 13 de Maio, no terceiro andar, 13 de Maio 13, né, terceiro andar, as reclamações presenciais, quando o idoso vem até nós, temos lá pessoas que recebem, e através do telefone. Então, o que nós fazemos? Encaminhamos toda a reclamação às secretarias correspondentes, por exemplo, Conservação, Secretaria de Obras, e diretamente ao prefeito da cidade, para que ele possa, então, determinar que os seus secretários corrijam tais irregularidades. Além do mais, nós aproveitamos uma oportunidade, enquanto vereador, de aprovar uma lei aqui na Câmara, que é o Guia Rio de Janeiro, Cidade Amiga do Idoso, que é um guia muito completo, com muitas anotações, para que possamos, então, implementar na cidade. Com isso, a gente pode ter um envelhecimento saudável, com mais qualidade de vida, se aplicadas as medidas e as ideias ali, depois de pesquisadas e verificadas em vários países do mundo, nós trouxemos isso aqui para o Rio de Janeiro.
é uma lei espetacular. É a Lei 6.134, né, que é o Guia Cidade Amiga do Idoso, acho que dá para ver aí, do Rio de Janeiro. É um guia interessante que vale a pena citar aqui para que todos conheçam, saber o que fazer para melhorar realmente a qualidade de vida da nossa cidade. É isso, Sérgio. Doutora Gilce, a senhora falou num termo que nos deixa um pouco preocupados quando chega uma certa idade, né? Somatório, né? É uma espécie de balanço das atitudes. Eu fico aqui pensando já com a minha idade, se eu não fui tão prudente, né, prevenido, tem alguma fase que a gente consiga consertar o tempo perdido? Ou seja, em um outro lado, de quem é bem jovem, como se prevenir? Quais seriam as saídas para os dois casos? Bom, para quem já viveu mais um pouco e está no somatório maior, digamos assim, eu sugeriria o quanto antes rever suas atitudes em relação a você mesmo, né? Seu autocuidado, isso é importante, seja parar de fumar, seja começar a atividade física, claro que com antes uma visita ao seu geriatra, ao seu cardiologista, né? Com segurança, obviamente, com calçado adequado, dentro de um horário solar adequado, para que você possa usufruir disso com a melhor qualidade possível, né? Que isso possa trazer benefícios e não te colocar exposto a um malefício. Então, acho que nunca é tarde, sempre é tempo. Agora, quanto aos mais jovens, quanto mais jovem se cuidar e quanto mais se cuidar, não tem erro, né? É até uma conta fácil de matemática. É um somatório mais fácil. Vereador, eu queria uma análise sua em relação a um dado nacional que representa bem a realidade de vários estados, né? O Brasil ele já registra 33 mil denúncias de violência contra idosos em 2021. Isso é muito grave, né? Por que os idosos, historicamente, são desrespeitados? Nós temos instrumentos legais, né? Tem o estatuto, enfim. Mas por que a nossa sociedade não respeita o idoso, assim como acontece em outros países? Bom, Sérgio, eu quero saudar a doutora Gilce, né? Gilce, doutora Gilce. Gilce, ok. Saudar ela também por estar debatendo conosco esse assunto, trazendo novidades para nós também, importante, sobre esse somatório de atividades que acumulamos durante a vida, né? E que vai ter consequências no futuro. Daí, de fato, 3 mil denúncias de abuso contra idosos em todo o país, e a tendência a isso é aumentar à medida que nós vamos divulgando os direitos dos idosos, quer dizer, em que o Estatuto do Idoso ele é distribuído para conscientização das pessoas, não só idosos, mas também familiares que tomam conhecimento do que a lei lhe preconiza, lhe dá direito. O Estatuto do Idoso, na verdade, ele é uma constituição para o idoso, para que se tome conhecimento e se faça as devidas reclamações. As denúncias acontecem, e isso é bom que elas aconteçam mesmo, já que o idoso ele é explorado familiarmente, é explorado por terceiros, por pessoas que realmente querem tirar proveito dos seus ganhos, dos seus proventos, daquilo que ele acumulou em toda a sua vida. O idoso, ele muitas vezes é responsável pela sobrevivência de todo um clã, de toda uma família, com aquilo que ele recebe da sua aposentadoria. E, na maioria das vezes, Sérgio, ele é aviltado, ele é obrigado a fazer empréstimos, ele é obrigado a fazer financiamento de veículos, de casas. Chegam até nós essas reclamações. Ainda tem um dado também que é muito comum acontecer, o desejo de curatelar o idoso. Pessoas que querem fazer a curatela, não com o intuito de apenas de cuidar do idoso, não, mas de poder beneficiar-se daquilo que o idoso tem. Então, essas denúncias estão acontecendo, vão acontecer cada vez mais. Eu tenho colocado aqui no Rio um telefone à disposição da nossa comissão. Depois vou pegar e passar para você, é o 0800, está no nosso estatuto, para que as pessoas façam contato, sim, para que nós, então, possamos encaminhar essas reclamações para quem de direito, que é a Delegacia do Idoso, para tratar como crimes, são crimes que acontecem contra o idoso,
para defensorias públicas, também para o Ministério Público. Enfim, nós estamos trabalhando para a divulgação desses direitos que o idoso tem, né, para que essas leis sejam respeitadas. Quanto mais reclamação vier, melhor. Quanto mais acionarmos o Ministério Público e a Delegacia do Idoso, melhor. Então, eu faço questão que o idoso faça essa reclamação, tenha esse direito de reclamar, para que a verdade seja realmente colocada à disposição deles, e eles possam ter uma garantia de vida melhor, né? Sabendo que o Estado também está protegendo os seus direitos. Doutora Gilce, a senhora é diretora médica do Hospital Miguel Couto, que é um dos principais hospitais, né, da cidade, uma unidade super importante. A gente sabe que a realidade do idoso ela é marcada muitas vezes pela negligência, pelo abandono, tem a violência física, psicológica, né? O que a senhora pode trazer para a gente de um raio-x, por exemplo, dentro de uma unidade tão importante? A que a gente pode atribuir tantos casos como esse de vulnerabilidade do idoso que a senhora possa ter visto e tem como experiência dentro do atendimento médico? Olha, a questão dessa vulnerabilidade, desses abandonos que o senhor está falando, elas passam por diversos itens, né? Desde uma história familiar não muito bem construída, laços frouxos de famílias, né? Por qualquer motivo que seja, a gente tem uma questão de alcoolismo em muitas famílias, e às vezes esse familiar que abandonou a pessoa quando era mais jovem, os irmãos, numa idade mais avançada, se vê precisando desses filhos, e às vezes cria umas situações embaraçosas, porque é uma pessoa que às vezes passou 30, 40 anos sem ter contato, né? E esses filhos, por força de lei, têm a obrigação de cuidar dessa pessoa. Então, isso gera umas situações muito embaraçosas, tá? Não vou dizer que é o caso mais comum, mas temos essas situações que às vezes a gente fica um pouco dividido, né? Como fazer, como ajudar para que ambos possam estar confortáveis nos seus lugares e o idoso não ficar desassistido. Temos também a questão de que as famílias precisam trabalhar, então dificilmente uma família que esse idoso estava inserido em casa com algum grau de autonomia, essa família tem a disponibilidade de estar no hospital com esse idoso, porque tem que trabalhar o dia inteiro. Então, é difícil essa família se desfazer de um emprego para estar à disposição, ou pagar um cuidador, porque daí, como é uma realidade de um hospital público, é muito caro pagar um cuidador para essas pessoas, né? Mesmo que estejam trabalhando, pagar um terceiro para cuidar é um custo. Então, assim, são realidades muito atípicas e peculiares, né? Então, assim, a gente tem que olhar com muito carinho, com muita individualidade e sem o coração cheio de julgamentos, porque cada um tem um caminhar, às vezes, de muita dor e dificuldade para estar conseguindo dar o melhor para aquele idoso ali. Então, às vezes, uma suposta situação de negligência, de abandono, na verdade, é uma situação familiar muito complexa. O idoso quis continuar morando no Rio de Janeiro e a família resolveu voltar a morar em outra cidade. E esse idoso, por um acaso, ficou viúva, enfim, ficou sozinho, teve uma queda, tropeçou, caiu do ônibus, fez uma fratura de qualquer ordem, foi parar no Miguel Couto. Vai ficar internado para fazer os exames, ser avaliado para entrar em cirurgia. Esse tempo, em tese, esse idoso deveria estar com algum familiar, mas nem sempre isso é possível, porque essa família já não mora mais aqui, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, situações muito ímpares. Perfeito, doutora. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta e hoje nós estamos falando sobre os desafios do idoso. Para isso, eu recebo aqui no programa o vereador João Mendes de Jesus, presidente da Comissão do Idoso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e a médica Gilce Prates.
Seguindo nesse segundo bloco, foi muito importante o que a senhora pontuou com relação à sensibilidade, né, do quadro, do cuidado com cada caso. E aí me veio uma curiosidade que eu gostaria de perguntar para o vereador. Vereador, de que forma a gente consegue fortalecer as redes de proteção dos idosos, né? Ou seja, existem políticas públicas que podem fortalecer, por exemplo, nessa questão da vulnerabilidade, a oportunidade do idoso, né? Hoje em dia a gente sabe que a questão de ser idoso ou não é muito flutuante dentro da realidade da nossa sociedade. Então eu gostaria de saber do senhor justamente isso. Como é que a gente consegue fortalecer essas redes de proteção através de políticas públicas? Bom, um somatório, um conjunto de atividades que passa também pela assistência social, pela Secretaria de Assistência Social, que é a secretaria, em tese, que tem o poder de criar políticas para a proteção do idoso. Quer dizer, essa rede de proteção que envolve uma rede de profissionais, psicólogos, de assistentes sociais mesmo, né, que podem, de fato, fortalecer esses vínculos e buscar mesmo interagir com as famílias. Nós temos trabalhado junto com a Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, que detém as políticas de aproximação, de contato com a rede de saúde, a rede de psicólogos, a parte de saúde, a parte psicoterapêutica, né? Essa questão de trazer o idoso para uma atividade física também passa por lá. Você fazer com que o idoso desenvolva atividades de práticas de exercícios. É fundamental. Nós temos a lei das academias da terceira idade, e a academia funciona, de fato, para fazer integração com essa rede de proteção. Porque à medida que o idoso ele passa a frequentar um grupo de pessoas da sua idade, num espaço, por exemplo, numa quadra, numa atividade ar livre, até mesmo de dança ou de música, são políticas que são implementadas através da assistência social e que vai dar uma qualidade de vida para esse idoso. Doutora Gils, a OMS ela vai classificar como doença a chamada velhice, né? Alguns especialistas criticaram porque afirmaram que isso seria um rótulo, né? A gente até discute um pouco a questão desse termo, né? Se é politicamente correto falar. Qual a sua opinião em relação a isso? E o que poderia mudar dentro da realidade de um cenário de saúde? Bom, isso é um retrocesso, né, no meu entendimento como geriatra, porque o idoso envelhecer é um fenômeno fisiológico, e é aquela velha história, só vai envelhecer quem está vivo. Então, isso faz parte do processo de estar vivo. Do mesmo jeito que se nasce, que se é criança, que se vira adolescente, a adolescência não é doença, apesar de adoecer os pais, mas não é uma doença. Vem um adulto, né? A gente vai crescendo, desenvolvendo, e uma hora a gente envelhece. O que existe, sim, que um tempo atrás foi debatido, seria a quarta idade, que seria aquele idoso acima de 80 anos. Aí sim faz sentido, não como doença, mas como classificação de seres humanos em envelhecimento. Porque o idoso dos 60 aos 80, ele tem uma fisiologia diferente, ele tem uma disposição diferente. Dos 80 a mais, né, 80 para cima, já é uma composição fisiológica diferente, já é uma evolução diferente como pessoa. Então, aí faz sentido essa classificação, até porque é uma realidade, hoje em dia a gente vê pessoas acima de 80 anos, super comum. É justamente sobre isso, vereador, que eu queria conversar com o senhor em relação à mudança, né, desse quadro, né? O que era idoso no passado não é tão mais idoso agora, e essa situação vai mudando, né, com o envelhecimento da população. Uma cidade amiga do idoso, na sua avaliação, influencia no desenvolvimento do país? Ou seja, nós temos aí uma grande parcela, né, de profissionais, de pessoas que poderiam estar contribuindo se a gente tivesse
melhores postos de trabalho, mais oportunidades, uma cidade mais integrada em relação às necessidades de quem chega a uma fase da vida e precisa de cuidados, mas ainda tem muita produtividade pela frente, né? É verdade, verdade. O que dá dignidade às pessoas é poder trabalhar, seja qual for a atividade. Pode ser uma atividade intelectual, uma atividade mesmo braçal, mas desde que ela se locomova para fazer uma atividade, ela fica muito mais feliz, porque ela tem conhecimento, ela tem experiência, ela pode contribuir muito para a sociedade se tão somente fossem aproveitadas. O nosso caso, nosso país, precisa realmente melhorar as condições econômicas. O Brasil tem que crescer, gerar emprego, gerar mais oportunidade para todos, porque senão uma parcela é desprezada. Tanto a parcela jovem, os mais jovens que não conseguem ter o primeiro emprego, e os mais velhos que também não conseguem produzir, mesmo com conhecimento e experiência, ficam para trás. É uma questão de país, uma questão de conjuntura econômica nacional, e é difícil a gente poder avaliar isso no momento, viu? Mas é assim que eu penso. Eu acho que a Cidade Amiga do Idoso, quanto mais você puder disponibilizar para esse idoso calçadas planas, mobilidades e acessibilidade para que ela possa sair da sua casa e não correr o risco de tropeçar, ou mesmo com a sua cadeira de rodas, né? Tem indivíduos que saem com a sua cadeira de roda e é o seu transporte do dia a dia. Eu já vi em alguns lugares, a pessoa pega a cadeirinha de roda, sai da sua casa, vai até o mercado e volta com a sua cadeira de rodas. Mas por quê? Ela tem acessibilidade, ela tem aquele cuidado. O Rio de Janeiro precisa caminhar nessa direção, e aí está aqui o Guia Cidade Amiga do Idoso. Ele traz tudo isso para a gente poder fazer. Só que para a gente não fazer, precisamos ter, de fato, uma condição econômica melhor. Está aqui, Guia Cidade Amiga do Idoso, a Lei 6.134, e que nós adaptamos. É da OMS, já usada em alguns países do primeiro mundo, algumas cidades como Nova York, e Paris e tudo mais. Mas o Rio precisa realmente trabalhar nessa direção. Por isso que eu estou mostrando, nós queremos chegar nesse nível. Temos que trabalhar para isso. Eu acredito que isso vai acontecer um dia, Sérgio. Obrigado. Doutora Gilce, vamos falar um pouquinho de pandemia, ou seja, diminuiu significativamente, né, o número de mortes de idosos aí por Covid. Isso indica um avanço das vacinas, né, uma proteção muito importante, né? Foi fundamental nesse período ter essa vacinação justamente para essa faixa etária, né? Sim, sem dúvida alguma, a vacinação contra o Covid ter começado pelos idosos foi realmente uma decisão muito sábia e ponderada, o que passou a proteger essa população. E também agora nós temos a vacinação de gripe, que é muito importante, a campanha anual, faz parte do calendário, e é super importante que façam também. Só tomando cuidado com o tempo entre uma primeira e a segunda dose das vacinas de Covid, para que a vacina de gripe possa ser feita, tá? Mas, de qualquer forma, conversar no posto de saúde qual é o tempo da primeira para a segunda dose e qual a melhor data para encaixar a vacina de gripe, tá? Isso é muito importante. Agora, assim, fugindo um pouco do assunto de pandemia, mas falando de vulnerabilidade, que foi uma coisa que foi bem recorrente, tem 2 pontos que eu acho que são super interessantes da gente colocar em pauta. Um é o idoso LGBTQ+, tá? Que ele envelhece e muitas das vezes ele foi extraído da sua família, ignorado da sua família, execrado da sua família, expulso da sua família por conta de sua opção sexual, e ele vai envelhecer em algum momento. Se ele for um tio rico, uma tia rica, né, ele até passa a ser legal, mas se ele for uma pessoa mais empobrecida, ele é um fardo. Então, infelizmente, isso é uma realidade que a gente vê e é muito triste a gente ver isso. Como é que a gente vence isso? A gente vence com educação. A gente vence ensinando desde pequeno que a gente precisa respeitar as decisões de cada um, né? Nós todos somos diferentes, não é
quem fez uma opção ou outra que é diferente. Nós todos somos diferentes. Nós três aqui, só olhar para a carinha de cada um de nós não temos quase nada em comum. Talvez 2 olhos, um nariz, uma boca, né? O resto tudo é muito diferente. E assim é com cada um. E é assim a gente deve respeitar a individualidade, as escolhas de cada um. Desde que, óbvio, elas não possam ferir um terceiro, uma outra pessoa. Muito obrigado. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa. Obrigado, vereador. Obrigado à doutora Gilce Prates, entendeu? Obrigado também pela audiência. E o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.